Bom sábado para todos. É bom estar convosco e é bom darmos início a esta semana de oração da família. Logo à tarde vamos falar sobre uma coisa gira para homens e mulheres, que são as tarefas domésticas. Amanhã vamos falar sobre o que é que aconteceu com a Eva e o Adão após o pecado. Na segunda-feira falaremos quando a morte afeta a vida familiar. Na terça-feira, os elementos de resiliência para podermos resistir a tempestades. E quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E continuaremos assim. Mas deixem-me dizer-vos que está um cenário muito bonito. Está esteticamente muito lindo. E é engraçado que a palavra estética tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, que é a palavra ética. A última parte da palavra estética tem a ver com ética. E realmente as duas estão interligadas. O Tribunal de Faro emitiu em 2023, em fevereiro de 2023, uma sentença a favor de um homem que durante 17 anos pensou ser o pai de uma criança que afinal não era sua. Acontece que este homem tinha casado, portanto, com uma senhora, e esta senhora tinha-o traído, evidentemente, e ela, embora tenha perdido no tribunal de primeira instância, resolveu recorrer da sentença, porque ela tinha que pagar 45 mil euros a este homem. E ela recorreu e perdeu cada vez que recorreu. E o argumento dela era muito simples. O argumento é que ninguém podia obrigá-la a expor a sua intimidade e revelar que ela tinha tido relações sexuais com outro homem. Mas a justiça respondeu e disse-lhe assim: o direito à identidade biológica prevalece sob a proteção da vida privada. Quer dizer que eu não posso invocar a minha vida privada para enganar alguém acerca da identidade biológica, por exemplo, de um filho. E foi o que esta mulher fez durante 17 anos. Durante 17 anos, ela iludiu aquele homem, fazendo pensar que ele era o pai daquela criança e o filho fazendo pensar que ele era o seu próprio pai. Só que este casal separou-se e este homem deu a sua casa, deu inclusivamente o carro à esposa, para que ela lhe permitisse a ele ir vendo o seu filho. Entretanto, ele refez a sua vida. Encontrou uma nova família e, por sua vez, esta nova família teve uma menina. E este rapaz, que já era o filho deste homem, ia brincar com a suposta irmã. Até que um dia a sua mãe lhe disse: não chamas mais irmã àquela menina, porque tu e aquele homem não têm qualquer laço. E foi isto que fez este homem fazer um teste de paternidade e compreender que durante 17 anos alguém jogou com os seus sentimentos como pai e com os sentimentos daquela criança como filho. Sabem que a ética é um elemento importante da nossa vida. A palavra ética vem do grego ethos e significa modo de ser ou caráter. Ela pode ser definida como um conjunto de princípios normativos que regulam as relações humanas a diversos níveis. E a Bíblia também tem uma ética. E sobretudo quando nós falamos de casamento, a Bíblia tem uma ética muito própria. E eu esta manhã, ao falar-vos de alguns aspectos desta ética, certamente vai haver aqui pessoas muito felizes, casais muito felizes que vão dizer: está feito. Vai haver, se calhar, casais que vão dizer: é melhor trabalhar alguma coisa nisto. E eu espero que não haja casais que estejam para cá desta ética bíblica. Mas vamos ao texto que nos vai inspirar, que é o texto do profeta Malaquias, capítulo 2, Malaquias capítulo 2, e vamos aos versículos 14 a 16. Malaquias capítulo 2, versículos 14 a 16. E diz-nos assim: e perguntais, porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que apenas um? Ele buscava a descendência que prometera.
Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Aqui, tanto se pode pôr homem ou mulher, está bem? Não sejam as senhoras só a dizer os homens é que têm que ser fiéis e as mulheres não. E também não está apenas aqui em questão uma infidelidade ética, como nós iremos ver. Está aqui em questão um outro tipo de infidelidade, até porque neste capítulo Deus está a falar da infidelidade espiritual do povo de Israel para consigo. Está a falar também da infidelidade como sociedade do povo de Israel no trato uns com os outros. E está a aproveitar para falar das questões do casamento. E utiliza para os três assuntos uma palavra que é uma palavra importantíssima na Bíblia. Se nós tivéssemos que reduzir, aliás, há teólogos que dizem assim, nós podemos reduzir toda a Bíblia numa única palavra. E essa palavra é aliança. 288 vezes no Antigo Testamento, através da palavra berit, 33 vezes no Novo Testamento, através da palavra diateque. A palavra aliança mostra-nos qual é a dinâmica da salvação. Mas a palavra aliança tem também um caráter interessante. Sabem, se calhar é preciso avivar a memória daqueles que se casaram, ou há pouco tempo, ou há muito tempo, mas eu não sei se vocês deram por ela ou se estavam sequer conscientes do que eu vou dizer. Uma aliança estabelece quando há um acontecimento. E se vocês estavam conscientes? Assistiram ao vosso próprio casamento, estavam conscientes. Ponto número 2. Para ter esse acontecimento, e vocês só fizeram esse acontecimento, e aqui nem todos estavam conscientes, porque há uma ameaça à qual o acontecimento está ligado. Isto é, quando eu conheço a pessoa pela qual eu me namoro e com a qual eu decido casar com essa pessoa por amor, certo? É a única razão que vale a pena casar, sabem? Não vale a pena casar por mais nenhuma razão. Depois, acontece que nós colocamos qualquer coisa, é um sinal, está aqui também, a aliança tem que ter um sinal, mas agora eu quero vos perguntar, porquê? Porquê é que vocês se casam? E porquê é que nesse casamento vocês põem um sinal no dedo? Porquê? É que também só há uma razão. Porquê? Porquê é que eu preciso de um sinal para dizer que estou casado? E porquê é que precisa de revelar às outras pessoas? Não podia manter em sigilo? Porque há outro e há outra. Percebem? É por isso que nós estabelecemos uma aliança. É a única razão pela qual nós usamos uma aliança. Certa vez, nós estávamos em Colonge e eu estava a trabalhar lá na manutenção e não sei porque a minha aliança caiu. E no meio dos cacos todos que eu já tinha feito, não conseguia encontrá-la. E à noite nós trabalhávamos na sede dos relógios Rolex, a fazer limpezas. E nessa semana eu comecei a trabalhar ali, a minha esposa também começou a trabalhar. É engraçado, ela também tinha perdido a aliança dela. E de repente, quando as pessoas nos viram juntos, perguntaram-nos, então, mas vocês estão juntos? Não, nós estamos casados. Estamos juntos, mas estamos casados. Estamos lá aqui a repor as coisas. E eles não acreditavam. Não acreditavam. Não, e onde é que anda a aliança? Onde é que está a aliança? E nós explicámos. Bem, acontece. Nós perdemos a aliança. Eles também não acreditavam. Achavam que era uma história. E, portanto, numa aliança, este sinal marca que existe um compromisso. E esse é outro sinal da aliança. Existe um compromisso. E a orientar esse compromisso, existe uma série de coisas que se calhar uma boa parte de vocês já não se recorda, mas à qual vocês disseram sim. O pastor ou o responsável do registro civil ia dizendo, comprometes-te tu, fulano tal, para com tu, fulana tal, a fazer isto, aquilo e aquilo outro. E nós fomos dizendo sim. Esse é o código, esse é o compromisso dessa aliança. Ora, acontece que aquilo que eu acabei de ler na Bíblia
tem um primeiro elemento de compromisso da ética bíblica da aliança. A ética bíblica da aliança existe porque existe um encontro. E é no encontro com o outro que eu me afirmo mais propriamente eu, ou seja, que eu descubro a minha personalidade. E a ética deste encontro é muito simples. Por esta ética, eu recuso a transformar o outro ou a utilizar o outro como instrumento ou como trampolim para eu alcançar os meus próprios objetivos. Na ética do encontro, eu reconheço que a pessoa que está diante de mim é única, tem dignidade própria, tal como eu tenho dignidade própria, e por ser única e por ter dignidade própria, eu respeito-a. E eu, ao respeitá-la, imponho-me o limite de a utilizar para as finalidades que eu pretendo. Nós pensamos que isto é sempre linear, mas muitas vezes não é. Porque é através desse encontro da alteridade com o outro que eu permito que exista uma história. E a aliança só se encontra em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Ou seja, todos os casais aqui têm uma história, têm um passado, podem contar uma história. Todos os casais aqui têm uma aliança que se vive no presente, nós chamamos a vivência atual. E todos os casais aqui vivem na mira, na esperança de um futuro. Não sabemos se o vamos alcançar, mas vivemos na esperança desse futuro. E a esperança desse futuro faz-se justamente nesse encontro. E é aqui que começa a haver um problema. Todos nós na sociedade exigimos que exista uma ética. Exigimos que haja uma ética no desporto, que haja uma ética na política, não é muito fácil. Que haja uma ética no trabalho, que haja uma ética na finança e que haja também uma ética na família. Porém, uma vez que isto exige compromissos, direitos e deveres, por vezes nós exigimos que os outros tenham uma ética, mas nós próprios e cada vez mais na sociedade, o que se pretende é que a pessoa viva livremente aquilo que ela quer ser. Seja aquilo que ela quer ser, independentemente de regras, de compromissos e de outra coisa qualquer. O apóstolo Paulo, ao perceber que no seu tempo já isto existia, e é bom que nós saibamos uma coisa: quando o apóstolo Paulo escreve a Epístola aos Romanos, nós estamos no 1º século da era cristã. Ora, se vocês gostarem de história, e se vocês lerem livros de história, vocês vão compreender uma coisa engraçada naquele tempo acerca dos casais. Considerava-se séria, em Roma, considerava-se séria a mulher que tinha pelo menos 2 amantes. Era uma mulher séria. Considerava-se séria. É por isso que o apóstolo Paulo, isto é engraçado, porque se vocês lerem Tito Livio ou Suetónio, que contam os costumes da sociedade romana daquele tempo, vocês vão se rir. Ora, na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, dizia justamente para os seus conterrâneos que lidavam com este problema, dizia-lhes justamente o seguinte: Romanos capítulo 12, o versículo 2. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, o apóstolo Paulo, perante uma sociedade onde era séria uma mulher que tinha pelo menos 2 amantes, dizia: não se conformem com o que acontece. A mesma coisa acontece hoje numa sociedade que proclama que individualmente o que conta é a pessoa por si só, a sua felicidade, a sua liberdade, a maneira como ela quer viver. O apóstolo Paulo diz a cada um de nós: não te conformes com este tipo de mentalidade. Não te deixes embalar neste tipo de mentalidade. Mas, diz ele, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E esta é a maneira pela qual podereis experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Onde é que nós íamos? Na ética do encontro. A ética da aliança tem o encontro. Tem a seguida um outro aspecto, é o respeito. E o respeito exige que eu conheça os meus limites e conheça os limites do outro. E me impeça de querer moldar o outro à minha imagem e semelhança. E este é um problema para muitos casais. Às vezes, ele ou ela, tu és assim, mas eu hei de moldar como eu quero. E aqui perde-se a ética do respeito. Num casamento, nós não somos para moldar à imagem de ninguém. Num casamento, nós vamos nos moldando um ao outro à medida que nós vamos percebendo como é que as nossas diferentes personalidades encaixam. E, portanto, o desejo de querer moldar o outro a si próprio acabará inevitavelmente por um fracasso. Porque a ética do respeito exige que eu reconheça que a outra é uma pessoa própria, com personalidade, com individualidade, com características próprias, que eu não posso anular, sob pena de ela deixar de ser quem é. E, portanto, existe esta outra ética, que é a ética do respeito. E há uma coisa que é interessante, eu ainda há pouco falei de estética, não é? Já repararam que quanto mais tempo nós estamos casados, melhor nos conhecemos? Eu acho que sim. Mais familiaridade nós temos um com o outro, o casal, digo eu. Mas quando vocês olham para certos casais, vocês vão reparar que essa familiaridade que é normal, muitas vezes passa um limite da ética e passamos a dizer ao outro aquilo que nós nunca diríamos a outra pessoa. E todas as traições num casamento começam por ser estéticas antes de serem éticas. Isto é, há casamentos para os quais nós olhamos e não é bonito de ver. E quando não é bonito de ver esse relacionamento, percebam que a seguir pode acontecer um problema ético. Isto é, pode acabar por haver uma traição. É por isso que a ética da aliança diz que uma aliança só se faz quando existe um inimigo. E quando nós compreendemos isto, nós percebemos qual é o primeiro inimigo de um casal. Inevitavelmente, o primeiro inimigo de um casal está dentro do próprio casal. É cada um dos seus componentes. Em segundo lugar, o inimigo de um casal está no exterior. E quando um dos componentes do casal, e sobretudo se ele é cristão, não se deixa transformar no seu relacionamento com Deus, esse perigo iminente vai acabar por minar esse casamento por dentro. E o perigo exterior, que está sempre à espreita, aproveitará a ocasião para destruir o resto. É por isso que a ética da aliança é essa ética do encontro e é essa ética também do respeito. E vai adiante de um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é a comunicação entre o casal. Como é que nós comunicamos? De duas maneiras, verbal e não verbalmente. Mas é bom que as duas estejam alinhadas. Imaginem o que é eu dizer à minha esposa, querida, eu amo-te. Adeus. Não, quando eu digo eu amo, eu tenho que fazer mais qualquer coisa. Eu tenho que acompanhar a minha linguagem verbal de uma linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal e essa linguagem verbal têm que estar alinhadas. Por isso, meus queridos homens e minhas queridas senhoras, quando vocês dizem eu amo, acompanhem-no com um beijo, ou acompanhem-no com uma carícia, ou acompanhem-no com a linguagem de amor com que ela fala. E esse é outro elemento de uma comunicação. Nós nem sempre descobrimos a linguagem de amor do outro. Pode ser serviços prestados, pode ser elogios, pode ser o toque físico, pode ser outra qualquer coisa, mas eu tenho que descobrir em que linguagem é que ele ou ela fala. E quando eu compreendo isso, então essa comunicação existe e na comunicação estabelece a permanência.
Quando eu vivia em França, havia um cantor, eu acho que ele ainda é vivo, Francis Cabrel. E Francis Cabrel, certa vez colocaram-lhe um desafio. No nosso tempo de estudantes, a epidemia da SIDA estava no auge e havia muita gente a morrer de SIDA. E colocaram-lhe um desafio, porque ele era um cantor muito ouvido e muito popular, se ele faria uma música contra a SIDA. E ele fez uma música contra a SIDA. E a música foi um sucesso. E a determinado momento da música, ele dizia assim: Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quando eu amo uma vez, eu amo para sempre. E esse é o outro desafio da ética bíblica do casamento. É que à medida que os anos passam, à medida que o tempo passa, muitas vezes nós pensamos que há coisas que deveriam ter mudado e não mudaram. Há coisas que nós queríamos ter atingido e não atingimos. E chega muitas vezes o momento de dizer assim: isto já não vai dar mais. Ora, é bom que nós saibamos uma coisa: a ética da aliança tem um único propósito na vida dos crentes e na vida das pessoas. É passar de uma ética do fazer a uma ética do ser. E na ética do ser, se eu caso, eu sou fiel, tal como eu sou fiel com Deus. E eu não desisto enquanto puder fazer do meu casamento um sucesso. É claro que nós temos aqui que perceber que às vezes as coisas não correm bem. E é verdade. Nós não vivemos num mundo perfeito. Mas a ética da aliança diz-me que se eu sou fiel, eu retribuo essa mesma fidelidade e essa mesma permanência. E por isso existe a exclusividade, existe o respeito e existe justamente a permanência. Eu não sei se vocês sabem qual era o casal mais velho do mundo em 2020. Não sei se eles já ainda são vivos. A olhar pela idade deles. Eu vou-vos dizer a idade dele. Júlio Mora, 110 anos. E Valdramina Quinteros, 104. Em 2020, estas duas pessoas, um com 110 e outro com 104, era o casal mais velho do mundo. Viviam na cidade de Quito, no Equador. Estavam casados há 79 anos. E eles tinham casado no dia 7 de fevereiro de 1941, na igreja de El Belén, em Quito. Mas para casar ele teve que fugir de casa. Os pais não queriam que ele casasse com ela. E, portanto, ele fugiu de casa, casou com ela, tornaram-se professores em Quito, no Equador, e em 2020 estavam casados há 79 anos. Não interessa quanto tempo nós estamos casados. O que interessa é uma coisa: é se eu percebo que nessa relação eu estabeleço uma verdadeira aliança. Uma aliança através da qual eu compreendo que vejo aí o sentido da minha existência. Há um senhor chamado Eric Fuchs. Eu já deixei aqui uma vez, no encontro de jovens, uma citação desse senhor. Ele é um ético protestante. Eric Fuchs. Escreveu um livro que já está traduzido em português, O Desejo e a Ternura. Nesse livro, ele diz uma frase muito gira. Ele diz assim: o amor é o único elemento onde eu sei que jogo o sentido da vida. E se eu falhar aí, falhei o sentido da minha existência. Por isso é que a ética da aliança é tão importante. Porque quando eu encontro alguém com o qual eu formo um lar, eu estou a jogar o sentido da minha vida. E eu estou a construir essa história. Essa história tem um passado. Essa história tem um presente. E essa história terá que ter um futuro. Porque é isso que Deus nos chama. Sabem que o hebraico não tem verbo ser. É por isso que é uma língua espetacular. Não há verbo ser. No português existe verbo ser, o que é uma tragédia. Nas línguas latinas existe o verbo ser. No hebraico não existe o verbo ser. O verbo ser só se aplica a um ser que é Deus. Porém, tem uma característica interessante. Tem uma característica interessante, o hebraico. Toda a construção do verbo ser faz-se com uma pequenina letra
antes de uma palavra no passado, transformando-a para o futuro, e antes de uma palavra no futuro, transformando-a para o passado, que é uma coisa gira. Nós estamos a ler aquilo e temos que perceber se estamos a ler no futuro com aquela pequenina letra atrás ou se estamos a ler no passado com aquela pequenina letra atrás. E se estivermos a fazer isso, imediatamente nós temos que reverter a coisa. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Se o pusermos na nossa existência, o passado, por muito triste que ele seja, pode ser transformado num extraordinário futuro. E se pusermos a Deus nesse futuro, Ele ajudar-nos a nós podermos dar luz ao nosso passado. Qualquer das maneiras, a presença de Deus e as orientações que Ele nos deixa na Sua palavra podem fazer com que cada uma das nossas experiências seja muito mais agradável e feliz do que aquilo que nós queremos ou pensamos. Quando Deus nos coloca, é para nos transformar justamente numa experiência feliz, numa experiência de felicidade. Foi isso que Ele quis fazer no Jardim do Éden. E é isso que Ele deseja ainda fazer na nossa existência. O que é que acham? O vosso casamento é um casamento eticamente bíblico? Terá ainda alguns momentos a melhorar? Poderemos ainda ter alguma esperança em cada um dos casamentos? Eu acho que sim. Nós soubermos construí-los com o amor de Deus, com a sua paciência e com a sua presença. Que Deus abençoe cada um de nós e que Ele nos ajude para que cada um dos nossos casamentos seja uma experiência na qual cada um dos cônjuges saia enriquecido e possa contribuir para o enriquecimento do outro. Amém. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos destes a podermos encontrar aquele ou aquela que é a pessoa com quem nós partilhamos a nossa vida, a pessoa que nós amamos. Obrigado, Senhor, pelas diferenças entre uns e outros. E obrigado também porque Tu nos ajudas ao trabalharmos nessa relação, a perceber como é o relacionamento que Tu desejas ter com cada um de nós. E Te agradecemos também, porque pela Tua presença, Tu nos ajudas a que esta própria relação vá mudando, se vá transformando, indo ao encontro do Teu propósito e da Tua vontade para cada um de nós. Orienta-nos e ajuda-nos a podermos também compartilhar essa experiência com aqueles que estão a iniciá-la, de maneira que para eles também seja uma experiência enriquecedora. Obrigado ainda porque a Tua Igreja é uma família espiritual, que acolhe aqueles que muitas vezes chegam a ela sós e desamparados e lhes dá um espaço onde eles possam também afirmar-se. Continua a dirigir e a orientar as nossas existências. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.